E vamos que vamos, é isso aí, gostei. Você que está presente então, é porque recebeu esse convite com bom grado em agora aprender o alemão. Mas, para a gente dar uma adentrada segura nesse novo idioma, que será para muitos, para outros, recapitulando também, igual eu estou, né? Vamos descer total o nível, né? Para caminharmos juntinhos nesse idioma que tem suas nuances, claro. Começando por, vamos lá. A letra A do alemão, ela é pronunciada igualzinho o nosso A. Porém, se o A tiver com trema, né, que algumas coisinhas aparecem no alemão, coisa que não há na nossa estrutura linguística, tá bom? O A com trema, ele tem um som de E. É égua, né? Mesma coisa, tá? E se for um trema em cima do O, já vai ficar como se fosse um E. No francês ele utiliza bastante. Por isso que é legal aprender esses outros idiomas, porque a gente começa a abarcar muita parte de pronúncia por conta da ajuda de outro idioma, tá? Então, o O com trema vai ficar um E. Esse, né, arredondado mesmo, a boca, né, fica arredondada, fazendo E. E se tiver um trema sobre o U, nós temos aí já um U. Como se fosse o som próprio, né, aí do U lá do francês, né? Então, U, né? Isso fica bem U. Isso, como a gente chama no alemão, é Umlaut. Umlaut são esses tremazinhos aí que aparecem sobre as letras A, O e U. Ok? Outra parte de pronúncia que a gente traz agora para ter esse início seria o CH. O CH, quando ele vir depois de uma letra, por exemplo, um I, um E, ou um IU, OI, né, no caso. Então, vamos ter aí esse som que a gente chama na parte fonética de linguodental, né? Na verdade, não é linguodental, pois a língua ela vai encostar, mas não vai ficar entre os dentes, como se fosse usar o TH do inglês, mas é como se fosse empurrar os dentes, tá bom? A parte, né, interna até a parte traseira aí do dente. E como se fosse fazer esse sonzinho aqui, tá? Som de uma serpente, né, por exemplo. A pessoa imita aí, ó. Ata o dente atrás e faz aquele sonzinho da serpente, beleza? Bom, pessoal, parece engraçado, mas é isso, tá? A gente vai seguindo bem lentamente para ter um vasto conhecimento aí e se preparar já para o idioma, tá? A letra CH, depois de um A, de um U, né? AU também, de um O, ele vai ter um som gutural, que aí já ficaria como se fosse a palavra Juan do espanhol, né? Juan, Dom Juan. Então, fica fazendo realmente essa uma escarrada, né? Ali, ok? Temos também uma nuancezinha quando é um... O G, ele é a mesma coisa, tá? Se tiver antes de um U, por exemplo, ele vai pronunciar igual o G do português. Mas, se tiver NG, esse G, ele não é tão pronunciado. Ele fica como se fosse uma palavra no português. Por exemplo, canga, né? Canga. Esse G morrendo depois do N, ó. Canga, certo? Então, tem essas nuances também. Outra coisa que eu posso trazer aqui já seria que a gente tem... pronto. As consoantes P, T e K. Eu até trago uma folha para exemplificar aqui, ó.
Quando a gente pronuncia um P, ele tem que ser um som, primeiramente, com a explosão, tá? O P, o T e o K. No alemão, se você mexer a folha falando essas letras, então tá correto. Por exemplo, P, tá vendo? T, K, K. Então, tem essa explosão, tá? Então, isso faz com que saia corretamente no alemão essa questão. E existe também o Nachlaut, que é justamente uma pronúncia entre palavras quando a sílaba seguinte se inicia com vogal. Há uma oclusão, né, da glote aí, justamente de uma pronúncia em que ela deve ser parada, né, não emendada. O que eu quero dizer? Porque normalmente a gente vai emendar, né, se vê uma frase com in einem, a pessoa vai querer dizer in einem, mas não é. Por conta de iniciar com a vogal, ela então vai ser reduzida, né, a ser dita como in einem Eimer, in einem Eimer, né, no balde, para dizer in einem Eimer. Beleza, pessoal? Então é isso. Acho que isso só para iniciar, para deixar o terreno bem tranquilo, e a gente vai seguir nessas explicações agora através de uma pequena conversinha. Show de bola? Ficou logo mais aí com você. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß, se divirta, né? Então, viel Spaß.